Hoje nós vamos falar sobre um texto escrito há mais de 2000 anos e que até os tempos atuais é fundamental para se discutir questões sobre leis e sobre a sociedade. Vamos falar mais sobre esse assunto, então clique em curtir, se inscreva se você gosta do nosso conteúdo, considere nos apoiar pelo Pix, a minha chave Pix está na descrição e vambora! Hoje nós vamos falar sobre Críton, que é uma obra escrita por Platão e, como boa parte das obras do Platão, se trata de um diálogo socrático. O contexto desse diálogo é justamente Sócrates discutindo com o seu discípulo Críton e outros discípulos que estavam juntos. A circunstância é a condenação à morte do Sócrates. Sócrates foi condenado à morte porque ele era considerado uma pessoa que estava deturpando o pensamento da juventude, que ele estaria adorando falsos deuses e por causa disso ele foi condenado à morte. Então os discípulos dele tentam planejar uma fuga do Sócrates para que ele não seja vítima dessa pena capital, porque eles consideram que as acusações feitas contra o Sócrates eram injustas. Então, se o Sócrates estava sendo vítima de uma acusação injusta, ele não deveria se submeter, se sujeitar a receber essa condenação. Então, quando eles chegam para conversar com o Sócrates, para sugerir essa fuga, o Sócrates se recusa. Porque o Sócrates fala que, por mais injusta que uma lei seja, ela ainda é a lei. É ela que faz com que a sociedade funcione. É ela que faz com que haja parâmetros para que as pessoas possam agir, para que os direitos sejam garantidos. Então o Sócrates, ele sabe que a sua condenação foi injusta, que aquilo que acusaram ele de fazer era falso, mas ele não quis fugir. Ele quis aceitar a pena que lhe foi imposta, porque essa pena é justamente ditada pela lei, e a lei é o que garante o funcionamento da sociedade. Então, você tem nessa obra justamente a discussão de Sócrates com Críton, onde ele vai falar sobre essa questão. E esse livro também ele é conhecido como o dever, sobre o dever, justamente porque ele fala sobre o dever do indivíduo, o dever do cidadão perante a legislação que existe na sociedade, porque para a sociedade funcionar é preciso que o cidadão respeite a lei. A gente pode ver como que essa obra abre uma imensa margem de discussões referentes a sistema legal, com relação à justiça, com relação à injustiça, com relação ao que é certo, ao que é errado. Tanto é que é um texto que já tem mais de 2000 anos e ainda é um texto que dá muita margem, abre muitas discussões sobre ele. O primeiro ponto que é interessante para a gente discutir nesse texto é com relação a uma lei injusta. Uma pessoa deve se sujeitar a uma lei injusta? Vamos pegar alguns exemplos históricos, até alguns exemplos de fantasia. Por exemplo, a história do Guilherme Tell. Todos deveriam se curvar à coroa do rei. O Guilherme Tell se recusa porque acha que isso é uma grande bobagem, que ele não tem que se curvar à figura do rei e por causa disso tem que acertar a flecha numa maçã na cabeça do próprio filho. Ou então, a gente pensar que o Brasil teve mais de 300 anos de escravidão e a escravidão era legal. Ou então a gente pensar no caso dos Estados Unidos, as chamadas leis Jim Crow, que eram leis que negavam uma série de direitos às pessoas negras, como o direito de estudar, de ingressar numa universidade, lanchonetes podiam não aceitar pessoas negras, eles tinham que sentar nos assentos do fundo do ônibus, ou então pensar também no caso da Malala, que
na região do Paquistão, onde ela vivia, a lei proibia mulheres de estudar e ela justamente se levantou contra isso. Então, quando uma determinada sociedade existe uma lei que ela é claramente injusta, é certo o cidadão desrespeitá-la? Será que uma lei injusta ela merece ser desrespeitada porque ela justamente causa um dano social? A gente pode pegar o caso dos Estados Unidos, que foi bastante emblemático, porque a própria população negra começou a boicotar essas leis. Se a lei diz que no ônibus tem que sentar no fundo, eles pegavam e sentavam na frente. Se dizia que não podia estudar na faculdade, ia, se matriculava, entrava e assistia a aula. Ou seja, burlava a lei, você forçava a sociedade a ver essa lei como errada, você confrontava aquela lei que é errada. Então, seria correto esse tipo de confronto? Ou será que o confronto com uma lei injusta poderia causar alguma avalanche a longo prazo, algum problema social? O segundo ponto é, será que o indivíduo pode se dar o direito de desrespeitar a lei? E nesse caso, não estamos falando de uma lei injusta, mas falando de lei de modo geral, de leis que funcionem para o bom funcionamento social. Ou então a gente numa situação em que o indivíduo ele pode considerar que está sendo vítima de algum exagero estatal ou se dá algum tipo de direito de desrespeitar a lei. Um caso muito claro é a história do sinal vermelho de madrugada. Imagine que numa cidade, num bairro, numa determinada região, tem um índice de assalto a automóveis muito alto. Então uma pessoa que esteja trafegando por ali 2 horas da manhã se depara com um sinal vermelho. Ela passa direto por esse sinal vermelho porque ela considera que se ela ficar parada ali onde está esse sinal vermelho, ela se torna um alvo para algum assaltante. Ou seja, a pessoa se deu o direito a desrespeitar a lei. O semáforo vermelho, ele impede o cruzamento da rua independentemente de horário. Pode ser 2 horas da manhã ou meio-dia, sinal vermelho é para o carro parar. Mas é justificável que a pessoa se dê o direito de desrespeitar o sinal vermelho porque existiria um perigo de assalto que a forçasse a fazer isso? Ou então, vamos pegar com relação a imposto. É correto, é justo uma pessoa sonegar imposto porque ela considera que o Estado está cobrando demais dela? É plausível a pessoa olhar, considerar o valor baixo e não pagar, sendo que o imposto é uma obrigação do cidadão com relação ao Estado para custear as diversas ações do Estado? Então, será que a gente pode considerar que se dar o direito de desrespeitar a lei é algo que pode ocorrer dentro de uma sociedade funcional, ou isso também vai gerar um grande problema? Outro ponto também que esse texto nos leva a refletir é justamente com relação à ideia da justiça da lei. Como é que uma sociedade pode fazer com que suas leis sejam justas, ou que sejam injustas da menor forma possível, ou então que cause algum tipo de injustiça visando algum tipo de ganho maior? Por exemplo, você ter uma cobrança de impostos maior para a parcela mais rica da sociedade, para que você possa garantir saúde, educação, alimentação, habitação para a parcela mais pobre da sociedade. Então, como é possível chegar a esse tipo de legislação? Ou então, se existe uma lei que ela é injusta e que ela é incorreta, o que leva a ela a ser derrubada? A gente pode pensar no Brasil ao longo do século XX, por exemplo, que vadiagem era crime. Se uma pessoa estava andando à toa na rua, a polícia cismasse que ele estava vadiando, ele podia ser preso. Isso é completamente errado. Se o sujeito quer andar, quer ficar sem fazer nada, o problema é dele com a vida dele. Mas isso já foi
tipificado como crime. Ou então, no Código Civil, constatava lá que se um homem casasse com uma mulher e não soubesse que ela não era mais virgem, ele poderia pedir a anulação do casamento. Isso é uma coisa extremamente injusta, você dá esse tipo de garantia porque a mulher não era mais virgem. Então, a gente pode até pensar em como o sistema democrático ele é muito favorável quando a gente fala em desmantelar esse tipo de legislação injusta. Porque se a gente olhar historicamente, a gente vai ver em ditaduras, em monarquias, em que há muito poder para a figura do rei, esses grupos poderem justamente fazer legislações que vão completamente contra os direitos dos indivíduos. Então, a gente pode inclusive pensar que já naquela época o Platão estava, através de um diálogo socrático, lançando uma ideia justamente sobre como mudar as leis, como fazer com que um sistema legal seja mais justo, seja mais positivo, seja melhor para a sociedade. Então a gente vê que, mesmo tanto tempo depois de escrito, o Crichton segue falando sobre temas que são bastante pertinentes à nossa sociedade contemporânea. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.